Bom, vamos modelar agora este componente aqui, ó, do carrinho de corrida, que é o tema, né, dos dois livros de SolidWorks publicados pelo IFSC. Aqui na capa do Recursos Intermediários de SolidWorks nós temos o carrinho de corrida montado e esse componente aqui mostrado em vermelho, que no livro é chamado de carenagem, mas eu prefiro chamar de gaiola. Tá? A gaiola, né, daqueles carrinhos gaiola de corrida em pistas de terra com obstáculos, né? É bastante conhecido isso. Então, essa gaiola, pessoal, é uma estrutura de barras maciças, né? Olha lá, ó, barra redonda, né? E isso, na prática, é fabricado por soldagem, né? Em cada uma dessas ligações aqui se faz uma soldagem de uma barra na outra para compor aqui essa estrutura metálica, né? Então nós temos um componente soldado que acaba funcionando como uma estrutura, tá? Então nós vamos ver como modelar isso aqui seguindo mais ou menos o roteiro do livro. Então a gente desce aqui no índice, aqui no sumário, capítulo 1, esboço 3D e componente estrutural. Então vocês vejam aqui na árvore, ó, tá, que nós temos, ó, um esboço tridimensional, e se editarmos aqui o esboço a gente enxerga aí ele, tá vendo? Vejam que esse esboço é composto, né, por algumas linhas traço-ponto, são linhas de centro, que o SolidWorks chama de linha de centro, mas são linhas de construção, né? Linhas que apoiam a construção da parte que vai gerar a estrutura, e aqui, né, essa parte que gera a estrutura, cada uma dessas linhas aqui, ó, vai se tornar uma barra na estrutura soldada. Então essas linhas aqui, ó, elas são posicionadas a partir do auxílio das linhas de construção. Tá? E aí a gente vê aqui, ó, que existe um componente estrutural, que é a barra redonda, e cada uma dessas barras aqui, ó, tá, está fazendo parte do componente estrutural aqui. E o próprio componente estrutural ele tem um esboço, né, que é o perfil da barra, né? Então a barra de 5 milímetros, ó. Okay? Então vocês imaginam se a gente tivesse que fazer isso aqui por extrusão, individualmente, fazer um esboço num determinado plano dessa circunferência e extrudar pelo o comprimento, depois aqui achar um outro plano num determinado ângulo, abrir um novo esboço nesse plano, primeiro teria que criar o plano, depois abrir o esboço e extrudar mais uma vez, e assim indo. Vejam a complexidade, né, e a demora que daria para executarmos esse projeto aqui, essa modelagem, a partir daquele comando básico, né, daquele recurso básico de extrusão que a gente conhece. Então o livro nos apresenta uma forma diferente de fazer. Vamos lá, vamos clicar aqui, ó, no capítulo 1, esboço 3D e componente estrutural, e vamos seguir o que o livro fala. Eu não vou seguir o passo a passo aqui do livro, vou fazer todos os passos do livro, mas não vou acompanhar aqui linha por linha, tá? Então vamos lá, vamos criar um arquivo novo de peça. Vamos já salvar esse arquivo com o nome conforme indicado aí no nosso roteiro. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 21 gaiola, traço baixo, nome, traço baixo, iniciais dos sobrenomes. E agora, né, a gente costuma começar a modelagem de uma peça escolhendo um plano e abrindo um esboço, mas isso é o procedimento quando a gente usa um esboço bidimensional para depois extrudar ou fazer a revolução, ou um loft, né, ou uma varredura. Aqui no caso, a gente vai criar um esboço tridimensional. Então nós viemos aqui, ó, na guia esboço do Command Manager, clica na setinha e vai em esboço 3D.
Agora, nós temos que desenhar esse esboço que está aparecendo aqui. Ó. É a primeira parte do esboço, e esse esboço inicial é no plano XY. Então veja que a gente está exatamente nesse plano agora. Olha aqui, ó, olhando aqui embaixo as setas, ó, Y vertical, X horizontal. Equivale à vista frontal, né, ao plano frontal. Ó, ao plano frontal do SolidWorks é o plano YX. Mas veja que a gente não vai lá em plano frontal. Tá? O esboço ele é tridimensional, ele já está aberto no espaço, não num plano. O que nós precisamos fazer agora é selecionar aqui a ferramenta de linha de centro, e a partir do momento em que selecionamos a ferramenta, vejam que no ponteiro do mouse aparecem as letras XY. Ou seja, qualquer linha que desenharmos aqui, essas linhas estarão no plano XY. Então nós vamos seguir esse esboço aqui, ó, tá? E levando em consideração que esta linha vertical ela não encosta lá na origem, ela está alinhada com a origem na vertical, mas ela não encosta lá na origem. Então nós vamos fazer, ó, linha de centro. Vamos pegar aqui de novo, linha de centro. Clico na origem, vou andar aqui para o lado, ó. Vou fazer 3 linhas aqui, ó. Ao contrário daquilo que se faz num esboço 2D, aqui no esboço 3D a gente pode fazer 3 linhas consecutivas, estão vendo? No esboço 2D a gente faria uma linha só, não teria sentido fazer essas 3 linhas aqui. Mas nesse tipo de esboço tem. Tá? Aperto aqui no ESC para sair da ferramenta, ou dou 2 cliques, né? Também funciona, sair da ferramenta. Essa linha aqui, ó, ela tem que ficar orientada ao longo do eixo Y, tá? Então, ó, vou colocar, já está lá, ao longo de Y, tá? As outras linhas orientadas ao longo de X, olha lá a relação existente, ó, que é esse X, que é esse eixo aqui. Vejam que no esboço 2D, essas linhas seriam horizontais e essa seria vertical, né? Isso não existe no esboço 3D. No esboço 3D, as linhas têm orientação ao longo de X, de Y ou de Z, ou então são linhas inclinadas, né? Um determinado ângulo em relação a um desses eixos. Então eu desenhei essas 4 linhas aqui, agora falta desenhar mais estas 3 e mais a última aqui. Ó. Eu vou começar pela de baixo, que é uma linha curtinha. Aperto aqui o ESC e agora vou desenhar a partir aqui deste ponto, ó, desenho 1, 2, 3. Ficaram linhas, ó, pessoal, a última vez que eu peguei aqui eu não peguei linha, né? Eu não peguei linha de centro, eu peguei a linha cheia. Então, ó, vou selecionar as 3 linhas, botão da direita e converto elas para a geometria de construção. Ó. Clico ali, pronto. Agora eu vou dimensionar, tá? Então, ó, essa aqui tem que ter o comprimento de 15. Essa aqui tem que ter o comprimento de 72,5. Esta aqui, ó, o comprimento de 100. 75. Vou ter que trazer ela para cá agora. Isso. Para dar aqui o comprimento agora de 62,5. Essa aqui tem o comprimento de 20. Esta aqui tem um comprimento de 80. Vejam que o esboço fica praticamente totalmente definido, né? Mas ele ainda não está subdefinido, porque a posição desta linha aqui, ó, desta linha ao longo de Y não está definida, ó, tá? Então eu tenho que deixá-la alinhada com a origem aqui, ó, na vertical. Mas como não há vertical, eu tenho que alinhar ao longo de Y. Então a linha está selecionada, seleciono também aqui a origem, tá? Ó, vamos de novo. Selecionei a linha, selecionei a origem e aqui eu tenho que dizer que esta linha e a origem são coincidentes, tá? É a mesma coisa que alinhar esses 2 pontos aqui ao longo de Y. Eu poderia ter feito isso, ó. Em vez de selecionar a linha, seleciono esse vértice, esses 2 pontos e alinho eles ao longo de Y. Dá no mesmo resultado. Então vou aproveitar aqui que eu fechei esse esboço, ou defini essa parte do esboço e já vou
salvar para nós seguirmos para o próximo. Aqui no próximo, tá? Vejam que a gente tem que fazer agora este esboço aqui. Ó. O que tem nesse esboço aqui agora? Tem um retângulo, estão vendo? Então ele pede aqui no livro para a gente colocar em perspectiva isométrica. Eu vou dar um Ctrl 7 para que a gente possa desenhar melhor ali aquele retângulo, né? Já que ele não está no plano XY, ele está no plano XZ ou ZX. Olha aqui, ó. Olhem aqui embaixo, ó, ZX, né? Então um plano horizontal, né? Então olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos lá na ferramenta de retângulo central e a partir do momento que a ferramenta é selecionada, vejam que se eu aperto na tecla Tab, lembrando que o Tab está à esquerda do teclado, né? Em cima do Caps Lock está em cima do Shift, Shift está em cima do Ctrl, né? Então, ó, Tab, vejam que está trocando ali, olha o ponteiro do mouse, está trocando o plano em que o retângulo pode ser traçado. Então vamos deixar ali no plano ZX. O centro do retângulo ele vai estar no ponto médio deste segmento de reta aqui, ó, que mede 75. Então eu clico ali, ó, certo? E faço um retângulo livre. Eu posso fazer, ó, o retângulo livre. Não importa muito aqui a medida que eu vou a dimensão dele neste momento. Ó. Fiz livre, dei o segundo clique, tá aí o retângulo. Agora eu vou dar a dimensão ali, ó, de 75 milímetros para essa linha. Certo? Agora, pessoal, o retângulo ele precisa ser coincidente com este ponto e com este ponto. Esta linha precisa ser coincidente com esse ponto. Então, ó, linha, ponto, e vou dar coincidência de ponto médio. Seleciono ali o ponto, seleciono a linha e coincidência de ponto médio novamente. Por que ponto médio? Para que o centro desta linha aqui seja coincidente, o ponto médio desta linha seja coincidente com este ponto. Vejam que o esboço não está definido ainda, né? Está tudo azul. Então vamos pegar aqui um vértice e vamos mexer. Estão vendo que o esboço gira? Por que o esboço gira? Porque embora nós tenhamos traçado as linhas no plano ZX, isso ainda não está definido. E para definir isso, eu preciso que esta linha seja ao longo de X, conforme está lá, né, a seta vermelha, e esta seja ao longo de Y, ou melhor, de Z. Então eu coloco ao longo de Z. Beleza, como é um retângulo, tá? Essa tem que ficar paralela a esta e esta paralela a esta. Eu definindo a posição dessas duas aqui, as outras duas se definem automaticamente. Então vejam que agora essa parte do esboço também está definida. Só que estas linhas aqui, essas quatro, e eu vou selecionar as quatro agora, elas não podem ser linhas cheias, né? Elas têm que ser linhas de construção. Então eu marco aqui, ó, para construção, ou botão da direita e clico aqui em geometria para construção. Eu não vou clicar porque eu já fiz dessa outra forma. Salvo e vamos para o próximo passo. O próximo passo está aqui, ó. Conforme a figura 1.7, nós temos que desenhar essas três linhas e aquelas outras três lá atrás iguais às da frente. E essas não são linhas de construção, são linhas cheias, quer dizer, elas serão caminho do componente estrutural. Então vamos lá em linha. Vou mudar aqui para o plano XY, ó. Então aperto o Tab, XY, e vou traçar aqui, ó, uma linha para cima. Veja, procurem não dar coincidência em nada ali, tá? Senão não vai dar certo. Ó, uma linha aqui, outra linha aqui, encosto só lá naquele ponto. Aí sim, o ponto inicial e o ponto final sim. Dois cliques ou ESC, saio da ferramenta. Faço aqui também, ó. Pronto. Agora eu vou selecionar essas quatro linhas aqui. E vou dizer que elas têm que ser ao longo de Y. Pronto.
quais são as medidas que a gente tem aqui agora? A altura dessa linha é 65. Então vamos lá. 65. E a altura da outra, eu não preciso pôr a cota. Eu só seleciono as duas com o Ctrl e digo que são iguais. Ainda tem esse ângulo aqui de 85, tá vendo? Um erro muito comum na modelagem dessa peça é colocar essa linha aqui, ó, ao longo de X. E às vezes isso é feito sem querer. Vocês deixam essa linha ao longo de X no traçado. O SolidWorks bota automaticamente para vocês. E aí quando vocês vão dar o ângulo aqui, ó, o ângulo fica de 90. Obviamente, né? Se essa linha é horizontal e esta aqui é vertical, o ângulo só pode ser de 90. Ou então acontece de que vocês ainda não deram o operador ainda não deu essa relação de esboço de ao longo de Y para esta linha vertical aqui. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou tirar a relação, ó, ao longo de Y, e aí ao colocar a medida aqui do ângulo e colocar 85, quem inclina, ó, é esta linha aqui, e ela não deve ser inclinada, ela deve ser vertical. Tá? Então, ó, eu tenho que tirar o ao longo de X dessa aqui, ou nem colocá-lo, e essa aqui sim ser ao longo de Y. Tá? Aí eu consigo colocar lá o ângulo de 85 graus. Ó. Quer ver? Eu vou tirar e vou colocar de novo a medida. Pronto. E essa outra? Vejam, eu não tenho lá no esboço, né, a cota de ângulo. Ó. Eu simplesmente deixo essas duas linhas iguais. Ok? Salvo, porque essa parte aqui também está completa. Agora, vamos seguir aqui e vamos ver o que mais nós temos que fazer. Ó. Temos que fazer agora o que está aqui na figura 1.8. Aqui, ó, nós temos que construir estas linhas aqui. Então, ó, vamos lá em linha, porque não é uma linha de construção, é linha mesmo. Clico aqui, aqui, aqui e aqui. Vejam que eu tenho que deixar no ângulo YZ, né? Quando eu girei aqui, ele já me deixou no... quando eu rotacionei aqui o esboço, o SolidWorks já entendeu o que eu queria e me deixou no plano YZ ali a ferramenta, tá? Mas se não tiver, vocês apertem o Tab até chegar em YZ. Pronto, fiz ali o básico do esboço. Agora eu tenho que fazer aqui um ângulo de 30 graus. Ó. Clico aqui, e aí eu dou um joguinho no mouse aqui, ó, porque senão não fica o ângulo de 30. Ó. É questão de para onde tu movimenta o mouse. Ó, movimentei o mouse para o lugar certo, coloco aqui 30 graus. Tá? Ele pede para fazer a mesma coisa aqui, acho até que não precisava. Veja que agora eu peguei a linha errada, né? Ó, peguei a linha errada, eu tenho que clicar na inclinada e na vertical. E aí coloco 30 graus. Acho que dá para deixar um igual, tá? Essa linha aqui igual, daria no mesmo. Mas vejam que esse esboço não está definido ainda, gente. Tá? Ele não está definido. Ó, isso aqui, a primeira coisa que não está definido, ó, essa linha. Tá vendo? Ela baixa, ó, porque a distância entre esta e esta aqui não tá dada. Então vamos dar essa distância, ó, uma distância de 80. Tá? E a outra coisa é que, olha só, esse esboço está girando. Eu posso puxar ele para frente, eu posso tirar ele do... Olha lá, ó, eu tiro ele do plano, tá vendo como inclinou? Então, para que isso não aconteça, eu faço uso uma linha de centro, unindo esse vértice a esta linha aqui de baixo, deixo essa linha ao longo de Y, que é a vertical, certo? Ó, pode ver que desinclinou, né? Aqui, ó, vocês podem ver que inverteu o ângulo, né? Então, ó, eu vou tentar mudar essa inclinação aqui. Eu não estou conseguindo fazer, tá vendo? Então eu tiro o ângulo de 30, jogo aqui para dentro, certo? Vou deixar essa linha aqui, vou colocar agora de novo aqui, ó, o ângulo. Então vamos de novo lá. 30 graus.
E agora vou colocar a distância de 80 milímetros aqui, ó. Eu posso dar a distância, né, ou desta linha, 80, ou daqui até aqui vai dar os 80 da mesma maneira. Pronto? Estou com um esboço igual ao livro. Então vamos salvar novamente. Agora nós temos que fazer essas 4 linhas aqui em cima, ó, tá? Plano de trabalho, ZX, né? Um plano de trabalho horizontal. Então vamos lá, ó, linha, tab para ZX e vamos fazer estas linhas aqui. Olha lá. Então essas duas precisam ser ao longo de X. E esta aqui precisa ser ao longo de Z. Né? Só olhar aqui, ó, só comparar aqui com os eixos. E aí eu tenho uma distância aqui, ó, de 63 o comprimento desta linha. Então, dimensão inteligente. Vou colocar aqui que fica mais fácil. 63. Pronto, essa parte do esboço também está pronta. Salvo. Agora eu tenho que unir aqui, ó, esses dois vértices aqui e aqueles dois lá. Então, fácil, né? Linha, não importa o plano que eu esteja trabalhando agora, porque na verdade essas linhas não vão ficar em nenhum plano. Pronto. Quer dizer, não é que não vai ficar em nenhum plano, né? Não vai ficar nenhum daqueles 3 planos ali, ZX, YZ e XY. Muito bem, gente. Agora eu dou uma giradinha aqui e vou fazer esta parte aqui da frente, ó, estas 3 linhas aqui e mais esta de construção, que é a primeira que a gente tem que fazer. Essa linha ela tem que passar por este ponto, ó. O ponto médio dela tem que estar aqui, ó, neste vértice, conforme a gente vê lá no desenho. Então eu vou lá em linha de centro. E agora, se eu clicar aqui, ó, e puxar para um lado, vai ficar metade da linha para um lado, eu vou ter que fazer a outra metade do outro lado, vou ter que fazer 2 linhas, né? Então eu não faço isso. Ó, eu venho em linha de centro e clico aqui, ó, linha de ponto médio, aqui no painel de propriedades, linha de ponto médio. Clico lá no ponto que será o ponto médio da linha e faço a linha. Dou a dimensão dela que está prevista ali, ó, 66. E agora a linha está na posição certa para que eu possa traçar esta linha que vem daqui até a extremidade e a outra lá, mesma coisa. Dois cliques. Clico agora aqui no ponto médio dessa linha superior e uno com o final desta linha de 15 milímetros aqui, ó. Pronto, apertei ESC, saí da ferramenta. Está aí essa parte do esboço feita também. Salvo. Agora vou girar aqui para fazer a outra parte, a última parte aqui do esboço. Tá? Eu vou girar assim, conforme está aqui. Ó. Então vou usar a mesma coisa aqui agora. Ó. Linha de centro, linha de ponto médio, faço uma linha aqui. Deixo essa linha, né, ao longo de Z. Dou a medida dela de 100. E agora vou juntar para fazer essas 2 linhas aqui. Então ela vem lá de cima e vem até a extremidade da linha de construção. Do outro lado, mesma coisa. Salvo e o esboço 3D está pronto. Agora eu tenho que aplicar o componente estrutural. E aí, como isso aqui é uma peça, é um componente construído pela soldagem de várias barras, tá? Eu tenho, ó, que utilizar os recursos da aba soldagens. Essa aba soldagens não está aqui, ó, a aba ou guia, né? Ela não está aqui no Command Manager. Ó. Então eu clico com o botão da direita em qualquer uma dessas guias, venho aqui, ó, guias, e procuro soldagens.
Beleza. Agora apareceu aqui a guia ou aba soldagens. E aí eu tenho que aplicar o componente estrutural, mas podem ver que está inativo, né? Ele está inativo porque a gente está dentro do esboço. Então sai do esboço ou por aqui ou por aqui. E agora aplicamos componente estrutural. Nas propriedades do componente estrutural a gente tem aqui o padrão. O padrão na verdade é norma, tá? É porque em inglês a palavra norma a palavra em inglês para norma, de norma técnica, é standard. E se a gente traduz literalmente standard para o português, a tradução é padrão. Então, infelizmente, é mais um problema de tradução aqui do SolidWorks. Então vamos lá, norma, ISO, ANSI. O livro pede para selecionar aqui, ó. Vamos ver o que o livro pede para selecionar, ISO. Tá? Então vamos lá, normas ISO. Só que aí no tipo, ó, a gente tem canal em C, ferro angular, tubo quadrado, tubo retangular, tubo rígido, não tem, ó, viga, a gente não tem a barra redonda, tá? Então o mais próximo da barra redonda que a gente tem é o tubo retangular, vamos selecionar ele. E aí o tamanho só tem, o tubo retangular não, né? Vamos selecionar aqui o tubo rígido, tá? Esse tubo rígido é um tubo circular. E aí no tamanho, ó, a gente não tem o tamanho de 5 milímetros, né? A gente tem lá 21,3 com espessura de 2,3, tá? Vamos selecionar esse aqui que é o menor mesmo, certo? E aí ó, temos que criar agora grupos. E cada grupo é um caminho. Então ó, vou criar aqui um novo grupo e vou selecionar ó, um caminho. Vou pegar esta linha, esta. Veja que todas essas linhas se unem, né? Elas são contínuas, né? Fazem um contorno. Então eu selecionei esse contorno é um grupo. Está aqui os segmentos, ó, ou as partes deste caminho que formaram aqui o agrupar 1 ou o grupo 1. Ok? Se eu der OK aqui agora, ó, vejam que eu apliquei esse tubo numa parte só do meu esboço tridimensional. Logo, o trabalho ainda não está pronto. Tá? O que eu vou fazer antes de terminar aqui? Ó? Eu já vou alterar o componente estrutural. O livro deixa para fazer isso depois. Tá? Ó, ele faz todos os grupos aqui e depois faz a alteração do componente. Eu vou alterar o componente primeiro. Então veja, quando a gente expande aqui o componente, ó, a gente tem aqui ó, cada tubo do caminho que a gente criou ali, do grupo que a gente criou, e tem aqui ó, o sketch. Sketch é esboço, né? Então eu vou editar o esboço. Ó. Esse esboço não tem nada a ver com o esboço 3D, é o esboço do componente estrutural, que a gente não precisa fazer. Tá vendo? O SolidWorks faz automaticamente para nós quando a gente seleciona lá daquela biblioteca de componentes estruturais. Só que não tinha o que a gente queria. Nós queremos uma barra maciça, não um tubo. Né? Então eu vou excluir essa linha aqui, aperto aqui no sim, e mudo aqui ó, o diâmetro, que seria o diâmetro interno do tubo, eu mudo para 5 milímetros. Fica uma barra maciça agora, né? Então saio do esboço e olha aí, fiquei com o tubo que eu a estrutura que eu queria, uma barra redonda maciça. Bom, e agora o que eu faço? Vou em componente estrutural de novo, seleciono de novo aqui ó, o padrão e crio, né, mais um caminho aqui. Ó. É isso que eu tenho que fazer? Não, porque veja, se eu fizer isso, veja que eu fiquei com dois aqui, ó, dois recursos. Eu não preciso de dois recursos, eu preciso de um só que tenha todos os caminhos. E vejam que se eu coloco um novo recurso, eu teria que editar o esboço dele de novo. E para cada vez que eu colocasse o recurso, eu teria que fazer isso repetidamente. Então isso não é uma boa estratégia. Então eu vou excluir aqui. E nós vamos, ao invés de incluir outro recurso, nós vamos editar este recurso aqui. E vamos criar um novo grupo. E vamos selecionar um outro caminho. Então, ó, vou clicar nessas três linhas aqui e venho inserir um novo grupo que será formado por essas três
E aí eu não consigo dar continuidade, então eu crio um novo grupo. Vou fazer aqui, aqui e aqui. Novo grupo. Esta e esta. Novo grupo. Esta e esta. Ficou faltando só essa aqui agora. Então eu vou clicar aqui em novo grupo e faço ela. Dou OK. Vejam que agora na árvore a gente tem só ali, ó, um tubo rígido, né? Na verdade não é um tubo rígido, é uma barra, e eu tenho todos os caminhos que formam a estrutura da gaiola. Vou aproveitar aqui e renomear o item, tá, para barra redonda 5 milímetros. Isso aqui não é obrigatório, mas eu acho que fica melhor, né? Tá aí, ó. Vou salvar. E agora eu vou mudar a aparência do componente, ó. Eu venho aqui, eu posso vir aqui, ó, tá? Em aparência, ou deixo lá mesmo onde eu estava. A árvore. Clico aqui com o botão da direita, vou em aparências, clico aqui, ó, na peça, gaiola. Vai abrir aqui para mim, ó, um menu de aparências e de cores. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, metal, mas aí fica tudo com aquela cor metálica mesmo, né? Então também tem o pintado, ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, vários tipos de pinturas diferentes, né? Vamos usar essa aqui, ó, vermelho maçã. Dá o OK. E aí tá a peça igualzinha ao que está no livro. Ah, mas lá no livro não aparecia, né? Lá na capa do livro, ó, não aparece essas linhas aqui do esboço 3D. Então, ó, a gente vem aqui, ó, na árvore, botão da direita no esboço, ocultar. E está pronta a peça. Salvo. Está pronta a peça. Aqui não precisa fazer o desenho de detalhamento, tá? Mas está aí pronta a peça.